há duas maneiras de resolver isto. Uma maneira é a maneira da direita, não é pôr os portugueses a fazer mais criancinhas. A outra maneira, enfim, que é a maneira das pessoas lúcidas, é ter uma política de imigração coerente. Uma boa política de imigração que vá buscar as pessoas, que reforce as capacidades da sociedade produtiva, portanto, da parte económica. Bom, eu não creio que vamos fazer campos de concentração para pessoas irem procriar, portanto, não creio que seja essa a política que se esteja a pensar, mas... A nossa geração, chamemos-lhe assim, e então a mais nova vai por um caminho ainda pior, não querem aturar putos e quer andar na borga até às 6 da manhã, até ter 45, 50 anos. O que é justo. Não deixou de haver sexo, graças a Deus, não é? Mas passaram-se a tomar as medidas todas e imaginárias para não se ter filhos. É assim, tu tens razão numa coisa. Aliás, tens razão em várias coisas, mas este problema é tão complexo que tudo entronca. Pronto, é verdade que nos últimos, aquilo que corresponde mais ou menos à nossa geração, nos últimos 30 anos, a sociedade, os valores da sociedade mudaram, têm vindo a mudar, e a geração, não tanto a nossa, mas, ou se calhar já a nossa, eu é que não quero assumir isso, mas sobretudo os nossos filhos, quer dizer, esta coisa, eles são de facto muito egoístas, muito individualistas. Isso é uma coisa que está presente na vida toda deles. Aliás, eu acho que isso também tem a ver com o fim do Estado social e o fim da própria noção de Estado, tem também a ver com a perda desse valor, de uma consciência cívica e de uma consciência de coletivo. Porque vivemos quer dizer, é um valor de facto a ter cada vez maior preponderância nas gerações mais jovens, portanto, o individualismo. Eu sou individualista, depois temos um bando de individualistas que são todos iguais, mas isso não vem agora ao caso. Portanto, de facto, há aqui um problema de valores. Esse problema é desigual no mundo. Portanto, é evidente, nós temos um problema, sobretudo na Europa, e sobretudo dentro da Europa, em alguns países, como é o caso de Portugal. A questão, daqui, portanto, noutras paragens do mundo, eles ainda sabem fazer aquilo. Os indianos, então, é isso, sabem. E, portanto, nós daqui por 10 anos, acho que nem chega a isso, em vez de 7 mil milhões de humanos a pisar o planeta, teremos 8 mil milhões. Portanto, daí é que eu estava a falar, quer dizer, há duas maneiras de resolver isto, ou a malta se põe a fazer mais filhos cá em Portugal, ou importa a gente pura e simplesmente, portanto, tem políticas de imigração educativa. Isso não te resolve o problema da natalidade do passaporte, como o Frederico dizia, porque a importação de pessoas, a imigração, mas eu aí acho que as fronteiras devem ser livres e toda a gente deve andar por todo lado. Mas depois há outra coisa aqui que é aquela coisa de direita, que o Frederico de vez em quando fala, mas há aqui uma questão que são os valores basilares que permitem ter uma nação. E eu não espero do búlgaro, não é? Por muito integrado que esteja, que sinta aquilo que o gajo que nasceu em Lisboa. Não espero, mas também não lhe devo exigir, porque eu também não sentiria se fosse para a Bulgária. Mas porquê é que não espera? Da nação, não é? Mas porquê é que não esperas? Mas devias esperar. O João acredita pouco na natureza. Todo o discurso dele é acreditar pouco na natureza. Mas fala, Paulo, que conclui. Meus amigos, o búlgaro, tal como o português que vai para a França e como o português que foi para os Estados Unidos, não é? Eu tenho muitos tios, alguns tios nessa situação, quer dizer, basicamente ele é americano, está bem e tal, e ainda teve a casinha lá na terra, e vê nas férias, e no agosto, e aquilo é as férias de Ribarias, estão quase a começar para o nosso pesadelo, mas depois, quer dizer, mas eles não voltam para cá, eles ficam lá, porque eles já se tornaram cidadãos da França, cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá, pronto, e o búlgaro agora vem, e se calhar alguns de nós temos búlgaros perto, como diriam. Eu já não me lembro da frase que usou Marcelo Rebelo de Sousa, mas, portanto, alguns de nós conhecemos famílias búlgaras e sabemos que nesta altura eles ainda lá vão passar as férias e tal, já têm os filhos a estudar aqui, ou em Espanha ou em Londres, mas quer dizer, se eles tiverem aqui umas condições mínimas para isto continuar, voltam à Bulgária, mas portanto, essa questão não se coloca. Nós aqui na Europa não temos por exemplo, os americanos, nós falamos da América como um país só.
Mas a América é uma federação, e é uma federação maior, ou praticamente do tamanho da Europa, portanto, aquilo não está retalhado pela questão da língua, bandeira, história, etc. Mas os americanos, quer dizer, lá está, não consideramos imigração um americano do Texas que vai para a Califórnia e leva a família, não é? E nós não consideramos isso imigração. Mas, portanto, esta mobilidade, aqui falamos de mobilidade, não é? Mas na Europa falamos de imigração, um conceito que tem tudo a ver é com mobilidade. Um português que vai para a França, portanto, são 2 ou 3 mil quilómetros, não é? De distância. Bem, ok, pronto, já eu vou calar. Não, estavas aí muito bem, Estava a gostar. Agora eu estava a gostar. Não, mas é verdade aquilo que o Paulo diz. Mas temos tempo. Perfeitamente, é uma questão mental. Isto é uma questão mental. Quer dizer, porque é que nós temos que nos ver só porque o búlgaro tinha uma bandeira diferente? Agora o búlgaro, pronto, ficou o búlgaro, não é? Mas pronto, o romeno, o esloveno, assim. Quer dizer, estamos aqui neste cantinho geográfico que convencionamos chamar Europa e que é dos mais antigos, se diz que é. Portanto, nesse sentido, eu sou cidadão do mundo. Eu a qualquer momento posso ir para qualquer lado do mundo. Só tenho a pena que o mundo seja pequeno. É isso. E que eu possa ir para outro planeta sequer. Tenho que estar aqui. Mas eu adoro Portugal. Eu também. Queiram expulsar-me. Eu sei que me querem expulsar, mas caramba, eu gosto disto e vou ficar cá. Apetece-me ficar cá. Ok? Eu também. E o meu filho, se ele quiser, que vá para onde ele quiser também, porque o mundo é dele. Aquilo que eu lhe vou dar ao meu filho como português é o mundo. Filho, eu não te posso dar nada. A única coisa que eu te posso dar, eu vou tentar dar como pai, é o mundo. E aí tu te escolhes onde é que tu queres ficar. Portanto, e vou-lhe tentar dar cultura, tentar lhe dar educação, tentar dar-lhe aquilo que eu vou aprendendo aqui neste canto. Faz parte da minha história e que faz parte daquilo que eu sou como ser humano. E depois como português também. Portanto, querem natalidade, respeitem a natureza da simples. Então eu vou fornicar para o outro lado, ok? Olha, mas deixa-me só, antes de fazer a última intervenção, o que é a natureza a funcionar? Uma coisa assim, a natureza a funcionar, João, é quando tu dizes ali, por exemplo, que hoje em dia as pessoas não querem ter pais, não querem ser pais, querem andar aí na brincadeira e disso tudo. Isso não é a natureza a funcionar. A natureza tem um registro em que, se tu tiveres condições financeiras, intelectuais, sociais e de estabilidade, tu procrias. Ponto. Faltar isso tudo, que é o que falta nesta sociedade, não procrias. Por isso é que não tens filhos. Tu tens filhos. Tu tiveste essa necessidade de ter isso. Ao longo da história. Essas condições, querias. Ter filhos é um luxo. Tu não tens filhos porque vives bem. Tu vives bem e não queres ter filhos. Não, ter filhos é que é o luxo. Já percebi o ponto. Portanto, toda a história até aos anos 60, 70, que era, de facto, não era a A e a B que mais procriavam, o número de filhos, o maior número de filhos estava na C, na C1, na C2 e na D. Toda essa história desapareceu por alguma razão, é isso? Não. Desapareceu porque eles tinham mais filhos para criarem a estabilidade. Os filhos criavam-lhes a estabilidade. Frederico, a partir deste momento, a sociedade de consumo substituiu-te a estabilidade pela necessidade de não teres filhos. Eu resumo tudo. Não, Paulo, não, pera. Foi isso que eu disse. Há uma mudança de mentalidade na sociedade. Mas isso não é natural, isso foi criada, foi incultida. Pois, com certeza que foi. Calma lá, agora deixa-me lá eu sintetizar aqui algum pensamento, porque aquilo que tu acabas de dizer justifica aquilo que eu disse só, não contradiz. Não, eu não estou a dizer contradizer, estou a explicar a questão da natureza nesse sentido. Sim, mas aí não é a questão da natureza, porque a natureza então vamos ao egoísmo. Isso é tão simples como isso. Sim. Pronto, então aí concordamos. Eu gosto muito do internacionalismo dos meus amigos, desta vez, quer dizer, há programas em que os meus amigos são completamente anti-internacionalistas, hoje são internacionalistas, eu só me apetece acompanhar. Tu é que achas que não é? Mas não acho. Isto está tudo gravado, graças a Deus, e naquele americano chamado Google. Portanto, aí não há grande coisa a fazer. Mas o vosso internacionalismo até me entusiasma. De qualquer maneira, quero dizer que, de facto, não acredito
que a natureza vá funcionar de uma forma ou de outra, porque a natureza não funciona. A natureza funciona sempre, não é? Mas se uma pessoa usar preservativos e tomar a pílula e puser goa da mão e dio, não há criancinha que saia. Portanto, isso, a natureza pode estar lá toda preparada, não é? Mas já estamos como ao filme do Woody Allen, que o gajo manda os espermatozoides todos para trás, porque afinal não era ali que se ia cumprir. E a nossa natureza que nos fez assim. Esse filme é impagável. Agora, o problema aqui, de facto, o Estado pode e deve, mas eu aí estou de acordo, dar mais como é que vocês dizem, condições à natalidade, essas coisas todas. Mas se não houver uma mudança, dizer, eu quero ter filhos, se as pessoas não disserem, eu quero ter filhos, eu quero criar, quero ser pai, quero ser mãe, e isto é que se vai ouvindo cada vez menos, e nós sabemos que se vai ouvindo cada vez menos, se não houver esta atitude, pois o Estado, até, é o que eu digo, pode... Depois há aqui outra coisa, se o Estado der 1 milhão de euros a cada pessoa, toda a gente tem filhos. Depois não sei se os quer criar. Não é assim, João, não é nada disso. Não é. Eu quis ter filhos dentro do Estado que estava. Aliás, pelo Estado em que estava, eu nunca devia ter tido filhos. Houve. A quantidade de pessoas, e tiveram que mudar as leis, foi correr para os países nórdicos e para a Holanda, por haver uma melhor... E pessoas de todo o sul da Europa, que foi correr lá para cima por causa dos subsídios. E a imigração de interesse que existe por causa do Estado Social noutros países, nas políticas de apoio à natalidade, demonstra bem que como é que as pessoas foram, e isso está escrito, como é que as pessoas foram e depois voltaram e depois quiseram, até tivemos casos desses reportados. Isso é uma minoria de seres humanos, desesperados, João. Não é de seres humanos que amam filhos. Para acabar, sim, para fechar eu tenho que dizer mais 2 coisas sobre este tema. Primeiro, eu não defendo uma política de subsídios. Calma lá, eu não defendo, agora o Estado vai dar dinheiro para as famílias aumentarem. Não, eu não defendo isso. O Estado não tem que fazer isso. O Estado tem que criar condições económicas para que a economia progrida, para que as pessoas tenham perspectivas de futuro, porque é isso que se trata, não é eu ter o dinheirinho, é eu ter perspectivas de futuro, é saber que vou poder educar os meus filhos e poder dar-lhes, uma vida digna, melhor ou pior, isso depois é com cada um, mas quer dizer, ter perspectivas de que amanhã isto não está tudo de pantanas, que é o que nós temos hoje, não temos perspectivas de futuro. Portanto, o que o Estado tem que fazer é assegurar uma estabilidade económica às pessoas, é só isto, não é dar-lhes subsídios. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa que tenho para dizer sobre isto é simples. Portanto, continuemos. Na nota final é só dizer, espero que o pai de Pedro Passos Coelho esteja contente com o trabalho que o filho anda a fazer. É só isso, porque eu acho que nós, como pais, temos de ter orgulho dos nossos filhos. E o pai de todos os ministros, que ainda existe, que tenham orgulhos nos seus filhos. No dia em que estamos a gravar, ainda não se sabe o que é que aconteceu, mas parece que a Rio Forte, que é o nome que eu gosto, falhou o pagamento ao BES, ao GES, ao Catrapés, e tem mais 7 dias. Senão vai tudo para tribunal. Senão vai tudo para tribunal, ameaças de tribunal, não sei o que mais. Portanto, a palhaçada vai continuar. E eu estou relativamente preocupado com as consequências disto, porque há uma teimosia, de facto, do governo, que eu acho que é boa em não nacionalizar o BES. Vamos lá ver se não há aí uma data de empréstimos, tirando este da PT. E parece que começam a surgir notícias. E se não vamos ter uma semana muito animada por causa do BES, porque, de facto, Ricardo Salgado parece que disse que ele caía, mas não caía sozinho. E isto, um homem da banca, que perde um negócio de família e que promete vingança, é um homem com quem... É um animal ferido. É um animal ferido e feroz. A natureza é lixada. Adeus. Até para a semana. Até para a semana.